Você sabe como identificar os pontos de fricção, os pontos de atrito em uma venda, em uma negociação? Em especial quando você está prestando uma consultoria, buscando ofertar soluções de marketing digital? Tem um livro, cara, bem conhecido, acho que é Roger Dooley, se eu não me engano. Depois o Azaf pode até colocar na tela, que chama-se Fricção. Um livro fantástico. E ele explica, cara, como a gente perde, não só como empresário, mas na vida, no dia a dia, tempo resolvendo ou lidando com atritos, que ele chama de pontos de fricção, entre uma situação importante e outra. E isso eu sempre trago nos treinamentos, nas consultorias de venda, principalmente para o nosso time aqui, para você identificar se você está gastando energia num processo que de fato leva o cliente do ponto A para o ponto B, pensando na tua sequência de negociação para poder ajudá-lo com uma solução e ele efetivamente comprar, ou se você está gastando energia com os pontos de fricção. Aí você me pergunta, mas nas negociações, Guilherme, principalmente de marketing digital, quais são esses pontos de fricção? São todas as zonas de objeção que elas colocam um grau a mais de dificuldade para que você possa fazer as passagens no teu script de venda ou no teu discurso, caso você não tenha um script. Vou dar um exemplo para você. Um dos modelos mais utilizados em relação à negociação em consultorias de marketing digital é o SPIN. A gente usa em partes aqui também na Blue. Então, depois de você fazer a apresentação, de você identificar, fazer uma sondagem, né, você vai evoluir para propor a solução, depois de implicador e essas coisas. Essas etapas exigem que você faça com que os pontos de fricção, os pontos de atrito, eles sejam vencidos da forma mais sucinta possível. Por quê? Porque se você não conseguir evoluir na venda dentro do teu discurso, dificilmente você vai gerar valor suficiente na solução que você está ofertando. Vou dar um exemplo para você. Quando você fazer esse contato na parte da apresentação, se ele logo de cara colocar uma objeção que você não está preparado, a tendência é que você gaste tempo e energia para resolver aquela objeção e posteriormente seguir no teu discurso. Isso vai enfraquecer a negociação. Vamos lá. Bom dia, aqui é o Guilherme da agência Google Blueberry. Da onde? Não, ou da agência Blueberry. Blueberry. Pontos de atrito, pontos de atrito, pontos de atrito. Tá, não, o que eu vi que você se cadastrou, você fez um contato solicitando ajuda para aumentar as vendas através do Google. Não, um contato no Google. Vocês são da onde? Do Google? Olha só, o cliente ele está começando a colocar alguns pontos de atrito. Isso pode acontecer. Como eu resolvo? Rapidamente, trazendo o máximo de referência possível, lembrando do processo que ele fez ainda no marketing. Então, você fez um contato ontem às 9 horas da manhã, você preencheu uma página solicitando um contato, principalmente para poder aprender como aumentar as suas vendas através do Google. Você me passou aqui o teu telefone, o teu e-mail é X, ok? Você começa a conectar com o cliente para vencer esse ponto de atrito e ir mais rápido. Pô, Guilherme, legal, isso acontece bastante comigo, não só no início da negociação, mas na negociação inteira. Então, provavelmente, as negociações que você faz, as consultorias que você presta, na maior parte dos casos, você está perdendo tempo no que a gente chama de zona de objeção, que é quando o cliente ele propõe a sequência da negociação, a sequência da ligação. Enquanto você está preparado para fazer uma sondagem, entender o negócio dele, ele começa a te fazer perguntas de onde você é. Ele está sondando você. Quando você quer se preparar, vamos supor, para entrar num fechamento, ele volta lá e pergunta, não, cara, mas olha só, em que cidade que vocês estão mesmo? O que vocês vendem? Você não conseguiu evoluir de forma automática porque faltou o que a gente chama de gatilhos de passagem. Que são perguntas que você tem que ter para que o cliente possa evoluir na negociação dentro do modelo que você se propõe. Ok? Então você primeiro se apresentou, criou conexão, vai começar a fazer uma sondagem para entender o negócio, posteriormente vai falar sobre resultado, depois sobre as dificuldades que ele tem, e depois você vai falar sobre as soluções e aí sim evoluir para um pagamento ou para a parte de fechamento. Então das soluções para o fechamento, você tem que ter perguntas, que a gente chama de gatilhos de passagem, que ele tenha uma única resposta ou poucas alternativas e todas elas levem ao fechamento. Isso é você ter um gatilho de passagem. Eu vou falar muito mais sobre isso em outros vídeos, mas é importante que você identifique dentro do teu processo de venda
Quais são os pontos de fricção que estão fazendo as consultorias, de fato, elas inflarem, parece que elas ficam grandes, pesadas e pouquíssimas delas são efetivas. Se isso está acontecendo no teu processo de venda, identifica os pontos de fricção, identifica os pontos de atrito e propõe perguntas e soluções para que você possa voltar para o que a gente chama de linha reta para o seu discurso. Porque aí sim você vai perceber que você vai vender. E isso é muito importante quando você quer dar escala para um time de venda. Quando eu quero começar a contratar vendedor, você tem que saber trabalhar os pontos de atrito, os pontos de fricção e ter gatilhos de passagem, ensinar o teu time os principais gatilhos de passagem para que eles possam superar todas essas dificuldades, tá certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, no Guilherme Nagel, o Vendedor 18K e principalmente, deixa as suas dúvidas no comentário se está fazendo sentido para você. Segue a gente também no Instagram, é um prazer falar com você de conteúdo que a gente vive na vida real, nos bastidores das grandes vendas. Um abraço!